se você é mulher aí pelos 20 e poucos anos, 30 e poucos, com certeza já deve ter passado pela tua mente. O que muda se eu tivesse um filho? O que mudaria na minha vida se eu tivesse um filho? Como seria a minha vida? Será que cabe um filho? Será que eu quero um filho? Eu sei que tem mulher que nunca nem pensou nisso, nessa possibilidade. Eu inclusive lembro de uma conhecida minha, que ela tinha 40 e poucos anos quando ela falou assim, eu esqueci de ter filho. Ela era muito envolvida, assim, com o trabalho, e depois até ela teve filho mais velho, assim. Mas muitas mulheres por essa faixa etária que eu comentei, dos 20 e poucos aos 30 e poucos, algumas mais cedo, outras mais tarde, vão começar a ter esses questionamentos. O que mudaria na minha vida se eu tivesse filho? Será que eu consigo aqui imaginar como seria a minha vida? Eu já tive nesse lugar, eu já tentei imaginar tendo um filho no momento da vida que eu tava, e eu fracassei, eu falhei todas as vezes que eu tentei imaginar, porque é muito difícil, não existe ensaio para isso, e a gente só consegue ver o espaço que o filho vai precisar, as mudanças que a gente vai realmente viver e vai abrir na nossa vida depois que o filho chega, depois que a gente conhece quem é o filho ou a filha, ou os filhos ou as filhas, né? Então, esse episódio aqui, ele é uma tentativa da gente poder refletir, de dar alguma luz sobre tudo o que muda na vida de uma mulher, na vida de uma mãe, depois que ela tem um filho, mas eu vou falar sobre a minha perspectiva e desde já. Isso é um convite para outras mulheres poderem comentar sobre o que mudou na vida delas, coisas boas, coisas ruins, reflexões, até esse espaço de cuidado no sentido de olhar para o que mudou, o que tinha antes, como é que eu era antes, como é que eu sou agora, essas mudanças e todas essas reflexões que às vezes a gente nem se permite parar e ponderar e entender e deixar, né, acalmar dentro do nosso coração, da nossa alma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Você Também Se Precisa, que é o meu podcast, um espaço de reflexão e de que a gente possa olhar para tudo que a gente esteja precisando naquele momento, um espaço de muita conexão e profundidade com o nosso mundo interno. Eu sou a Ana Streit, sou mãe, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em TCC e sou encantada por entender como as nossas memórias e as nossas vivências influenciam na forma que a gente se relaciona com o mundo atualmente. No episódio de hoje, eu quero refletir sobre coisas que mudaram na minha vida depois da chegada do meu filho, como uma tentativa de abrir um assunto, abrir as portas aqui para essa conversa sobre essas mudanças que talvez, mesmo que a gente pare por muito tempo e comece a conversar, talvez a gente nem tenha a dimensão de tudo que mudou. Então, assim, às vezes eu não vou mencionar algo aqui que super mudou e que eu não lembrei porque tá longe, ou tá muito perto, ou tá muito natural, ou enfim. É um convite para outras mulheres também poderem pensar sobre isso e um convite para um grande bate-papo. Essa é a verdade. Eu queria dizer para ti que tá se preparando para a chegada de um filho, porque não é toda mulher que se prepara para a chegada de um filho. Tem mulheres que, inclusive, estão grávidas e não se preparam para esse filho. Não estou dizendo que tem uma forma certa de se preparar, eu estou dizendo que é um espaço mental, um espaço emocional que essa mulher pode abrir ou não. Ser mãe não é garantia que essa mulher vai abrir esse espaço, nem grávida, nem depois que o filho nasça. E também tem mulheres que não estão grávidas de fato, mas que vão se tornar mães, seja pela via da adoção, seja por mães de outras formas, como por exemplo, uma madrasta, uma avó, uma tia, enfim, várias formas que daí essas mulheres realmente se preparam para a chegada desse filho. E quando a gente abre esse espaço de verdade, é como se uma chave virasse, é como se desse um clique na nossa vida, no nosso coração, um clique de que a gente é como se estivesse pronta. Não é um pronta de sem problemas, não é um pronta de algo prático, é um pronta emocional, um pronta de estou pronta para esse encontro. E não quer dizer que isso precise acontecer antes da gestação em si. A mulher engravidou e aí vai ficando pronta. Às vezes a mulher vai se perceber pronta depois que esse bebê, essa criança já existe. Mas para todas as mulheres que estejam se preparando, estejam pensando em abrir esse espaço psíquico para a chegada de um filho, de uma filha, eu quero te dizer que tu nunca mais vai ser a mesma. Mas não te assusta, porque tu vai ser a mesma de sempre. O que eu quero dizer com isso?
É uma forma de enxergar as coisas que faz muito sentido pra mim, que eu considero pra maternidade, mas para outras coisas também. Eu mudo, eu me permito mudar, eu me permito fluir pela vida, mas eu sou sempre aquela Ana. Pra quem me conhece da minha infância, de outros lugares, ou da minha relação comigo mesma, eu sou sempre aquela Ana. Eu sou a Ana de sempre. Mas eu sou muitas Anas dentro de mim. Eu sou muitas versões e eu me permito navegar por todas essas versões sem me enrijecer num papel, mas no fundo eu sou aquela Ana de sempre. E para que esse vídeo tenha começo, meio e fim, porque senão eu vou ficar falando aqui de várias mudanças, desde bobagenzinhas até coisas mais significativas, eu escolhi 3 que eu acredito que sejam as mais profundas, assim, com relação a mudanças que eu percebo na minha vida. A primeira delas é muito óbvia, mas é algo que eu acredito que seja importante falar. Antes de ter o meu filho, o meu foco era total o trabalho. A prioridade da minha vida não era o meu marido, não era a minha saúde, era o meu trabalho. E eu tinha uma ânsia de resolver tudo do meu trabalho antes de ser mãe. E eu não resolvi tudo. E eu tenho muita coisa ainda que eu quero fazer, muita coisa ainda que eu vou sonhar, que eu vou fazer, que eu talvez nem consiga imaginar agora. Mesmo tendo essa mudança, de que antes o trabalho era o foco principal da minha vida, a minha carreira, e foi muito importante isso. Hoje, o meu foco de vida é o meu filho. E eu não vejo isso mudando. Eu não vejo isso amenizando ao longo do tempo. Talvez, quando ele estiver adulto, a gente mude essa conversa, mas para a mãe que eu sou hoje, como uma canceriana nata, como uma pessoa que é muito envolvida nas relações, a relação com ele foi a relação que tomou um espaço maior no meu coração. Claro que a relação com o Rafa é a relação mais importante da minha vida, no sentido de que eu quero que a gente seja fortalecido quanto casal e família, para que isso seja algo em prol do meu filho. Então, claro, né, que eu priorizo o meu filho, mas a relação com o meu marido, ela é muito importante também, mas a minha prioridade é o meu filho. Eu não posso mentir aqui. Desculpa, Rafa, eu te amo muito, 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 mas pelo menos agora é que o Mateu é pequenininho e eu não vejo que o meu trabalho, por exemplo, que outras coisas tirem o lugar disso. Mas pensando aqui, não Rafa e Mateu, mas pensando aqui, trabalho e filho, o filho saiu em disparada em primeiro lugar, e isso eu vejo muito na forma que eu escolho viver a maternidade. Isso foi uma mudança também que eu senti, até com relação a planos que eu tinha. Eu imaginava voltar de licença maternidade para um ritmo mais lento, mas não imaginava que seria tão lento quanto é hoje. Eu me permiti me jogar na maternidade, me permiti ter uma vida que realmente ele é a prioridade. Todas as coisas que acontecem no meu trabalho, eu respeito muito. Eu tenho muita responsabilidade, mas elas vêm em segundo plano real. Assim, na carga horária, na intensidade, na forma que eu me coloco naquelas relações. E eu não tô dizendo que eu sou uma profissional irresponsável ou nada disso, mas antes as coisas do meu trabalho, elas eram assim, sagradas. E hoje eu consigo navegar por elas de uma forma mais flexível, mais madura. Eu não deixo de ser disciplinada ou responsável, né, como eu já disse, tô me repetindo, mas eu abro mão e eu entendo claramente qual que é a prioridade. Nessa mudança também, uma coisa que eu senti que, inclusive, no puerpério e na adaptação com a chegada do Mateu ali, imediatamente, né, na chegada, nos primeiros meses, eu fiquei muito tempo em casa, pela questão da licença maternidade, obviamente, né, dos cuidados ali com o recém-nascido, e isso eu não estava preparada para o impacto que teria em mim. Então, eu saía de casa cedo para o trabalho, trabalhava no consultório em outra cidade, levava comida, levava lanche, me arrumava de salto, ia para lá, mal vi o Rafa durante o dia, ficava no tempo livre lendo, trabalhando em outras coisas, criando conteúdo. Então, minha mente rodava coisas de psicologia ali, sei lá, 12 horas por dia, não sei. Mas rodava muito, muito sobre psicologia. Claro, tinha minha vida pessoal pelo meio ali, mas a forma maciça do meu dia a dia, da minha rotina, especialmente segunda a sexta, era muito o trabalho. E quando eu passei a ficar em casa, que dia e noite era a mesma coisa, feriado não importava mais, final de semana não tinha diferença, isso me deu um baque bastante grande. E uma outra coisa é que o trabalho dá uma adrenalina
adrenalina pra gente, né? Dá um sentimento de utilidade muito grande, assim, a gente consegue, não só pela questão do dinheiro em si, de tu ser remunerado para aquilo, mas uma satisfação mesmo de tu conseguir enxergar, hoje eu fiz isso, hoje eu entreguei isso, hoje eu fui valorizada, eu fui elogiada por aquilo. E na maternidade, raramente a gente ganha um tapinha nas costas, raramente alguém nos diz, nossa, como tu é uma boa mãe, ou, né, a gente precisa encontrar outras formas de satisfação ali, que são formas muito diferentes do que as recompensas do trabalho. Então, essa mudança, ela foi bastante grande na minha vida. Eu não sei se para quem acompanha no Instagram, para quem me conhece, seja pessoas muito íntimas a mim ou pessoas que estão mais distantes, conseguem ver isso, mas para mim, essa foi a mudança maior. Eu não tô dizendo que toda mulher vai ter essa mudança dessa forma, tá? Obviamente, cada uma desenha ali como bem entender. Dependendo do tipo de trabalho também, a pessoa vai ter que voltar daqui a pouco para uma rotina muito parecida do que era antes, mas para mim essa mudança foi bastante marcante, foi uma escolha, né, que eu sou muito feliz de fazer e que mudou muito da minha vida, assim, muito da minha rotina. Por exemplo, eu me arrumo, que nem hoje, tô maquiada, com uma roupa, assim, não roupa de ficar em casa, e olha que eu ainda tenho roupinhas bonitinhas de ficar em casa, mas eventualmente que isso acontece. Antes eu tava todo dia arrumada, então poderia me arrumar todos os dias? Poderia, mas essa mudança que eu escolhi fazer e que hoje eu vejo esse impacto assim. Mas se tem mães aí, me contem pra nós nos comentários, vamos conversar sobre essas mudanças do trabalho, do foco, das prioridades, como é pra vocês. Quero ouvir muito vocês. Deixei para segundo lugar, mas talvez essa é a minha mudança favorita. Antes de ser mãe, antes de ter um Mateus na minha vida, eu vivia com muito mais pressa. E eu não sei, hoje eu fico pensando até poeticamente, talvez era essa pressa de que eu queria muito ter ele aqui, e hoje eu tenho ele, então eu tô em paz. Mas eu tinha muita pressa de lançar um produto, que eu tivesse uma renda, que eu não precisasse estar vendendo a minha hora, pressa de ter mais seguidores, aumentar meu número de pessoas na minha comunidade para eu poder vender o produto, para poder, enfim, né, ter essa carreira, pressa de receber convites, pressa de que tudo acontecesse, pressa no meu dia a dia, pressa de ter mais pacientes, pressa de... Enfim, olha que eu sou uma pessoa calma, tá? Eu não transmito toda essa pressa, mas na minha cabeça, assim, eu vivia nessa pressa, nesse desejo, nessa coisa de resolver, sabe? E hoje eu sinto que eu vivo com muito mais presença, não só com o meu filho, obviamente, né, nos momentos que eu tô com ele, mas da minha vida, de uma forma, assim, muito íntima e privada mesmo. Então, eu vivo com muito mais presença. Eu tô milhões de vezes, menos tempo no celular, menos tempo vigilante com o que vai acontecer, né? Já soube de mulheres que é justamente o contrário, claro. Eu sempre me certifico, o Mateus tá bem, né? Mas eu não tenho essas preocupações com ele de, vai acontecer algo a qualquer momento. Então, antes eu tinha essa hipervigilância com o trabalho, eu tinha essa pressa da vida de correr de um lado pro outro, e hoje eu me permiti organizar os meus horários, organizar os meus compromissos, organizar o meu trabalho, a minha vida pessoal de uma forma que eu tenha mais satisfação também. E muito por ele, porque eu quero ser uma mãe, uma boa mãe para ele, então eu me cuido muito para isso, né? E eu não me arrisco tanto quanto antes de sono, de alimentação, de dar conta de coisas, mas também porque eu senti que eu me permiti fazer essa transição na vida. E tem um outro detalhe que quem tem criança, quem convive com criança vai perceber. Primeiro, elas não aceitam que a gente mexa no celular, e eu tô falando assim, de espiar o celular, porque elas querem ver também, porque elas se dispersam do que elas estão fazendo. Então, é uma coisa assim que, pelo menos com o Mateus, eu não consigo fazer, de estar com ele mexendo no celular. E a criança, ela é muito conectada no momento presente. Muito, 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 muito. Ela tá olhando as coisas, elas têm uma conexão, assim, que a gente vai se desconectando, a gente vai perdendo ao longo da vida, enfim. Então, a criança, quando ela tá brincando numa coisa, naquele instante é aquilo ali. Claro, depois, rapidamente, tem um outro foco, mas não tem fazer duas coisas ao mesmo tempo pra criança, né? No sentido, pelo menos assim, na idade que o Mateus tá. Ele é muito entregue. Então, eu vivo mais, assim, qualidade na minha vida de, por exemplo, tem dias que ele vai fazer a sonequinha dele e eu vou e também faço a minha soneca no mesmo tempo. Eu nunca
tirei uma soneca na minha vida de trabalho antes de ser mãe. Eu não me permitia dormir mais cedo, exceto se eu estivesse doente. E olha que às vezes mesmo doente eu não fazia isso. Porque eu gosto muito do meu trabalho, eu amo trabalhar, então eu sou muito feliz trabalhando, isso é uma coisa. Eu sinto quando eu durmo, que eu tiro uma soneca e tal, que eu não usei aquele tempo para trabalhar ou para ler, ou enfim. Mas desde que eu sou mãe, eu me permito fazer essas coisas mais no meu dia a dia, e que pra mim essa foi uma mudança muito grande e muito bonita também, que o meu filho me trouxe, esse presente de eu ser mais presente. E uma outra mudança que aconteceu na minha vida, que foi marcante, que não me sufoca, mas que eu preciso ter atenção, ter muito autocuidado e muita assertividade também, que é com relação ao meu tempo. Isso foi uma das coisas que no início foi um pouco mais difícil para organizar, porque claro, isso depende muito da configuração, né, da família. O Mateu é uma criança que ele ainda não vai para a escola por uma escolha nossa. Então eu e o Rafa, a gente se divide com ele, a gente tem ajuda de algumas pessoas, mas existe sempre uma questão que é quem vai ficar com a criança. Ou a criança poderia estar na escola, ou estar na casa de uma avó, ou estar com alguém, mas sempre a gente tem aquela responsabilidade ali que também diz sobre a minha forma da minha maternidade. Então, antes de ser mãe, obviamente, me sentia muito mais livre com o meu tempo do que eu me sinto hoje, mas eu não me sinto refém. Eu ainda faço coisas que são importantes para mim, eu ainda passo períodos de tempo longe do Mateu, mas eu sempre organizo bem, eu sempre faço isso com muito respeito a ele, com muito preparo, com muito cuidado com a rotina dele. Então eu sempre, desde que ele era bebezinho, né, eu organizava isso, períodos de tempo que eu ia estar longe, o que ele vai precisar nesse tempo, mas o ponto é que a vida, né, ela passa a girar não em torno simplesmente do que a gente vai fazer, mas ela gira em torno de também, e especialmente, né, um cuidado com uma criança que depende, que não tem nada a ver com, enfim, com os nossos planos, ou enfim, é uma criança que precisa de cuidados, que precisa dessa assistência, e essa é uma mudança bastante grande que mexe no nosso ego, mexe na nossa autonomia. Eu que tenho questões assim de dependência, no sentido de não gostar de depender, para fazer qualquer coisa, para fazer minha unha, para ir na academia, eu preciso antes ter organizado isso, ou com o Rafa, ou com alguém que vai me ajudar com o Mateu. Então, tudo isso precisa ser pensado. Antes eu simplesmente organizava o meu horário, o Rafa não precisava saber o que eu ia fazer na minha vida, e mesmo assim, ele não precisa saber, mas o Mateu precisa estar com alguém, eu preciso estar cuidado, ou se a criança vai para a escola, né, os pais, a mãe vai ter aquele tempo ali para fazer suas coisas. Então não é que a pessoa vai estar refém, mas existe essa preocupação prévia que é muito importante da gente driblar, porque senão meio que fica uma coisa assim sufocante, que eu pelo menos experienciei no início e que depois foi se acomodando, né? Então é importante poder ter essa combinação. E com o Rafa, por exemplo, né, como a gente se divide, ou por exemplo, finais de semana, férias, coisas que a gente tá mais junto, nós dois e o Mateu, às vezes a gente se divide assim, olha, agora eu vou ter um tempo pra mim, vocês fiquem aqui. Agora a gente vai ter um tempo nós três. Agora o Rafa vai ter um tempo para ele. Então essas combinações são muito importantes, que não é tão diferente, por exemplo, de um casal que também precisa ter espaço para sua individualidade, né, para os seus momentos ali, mas que exige uma conversa, exige uma combinação, exige uma comunicação. Bom, poderia falar de várias outras mudanças, mas essas foram as que eu escolhi pra gente conversar. Quero ouvir de vocês, de outras mães, quero ouvir de mulheres que pensam em ser mães, assim, vocês têm alguma dúvida específica que a gente possa falar do futuro pra vocês, ou enfim, a gente pode abrir aqui a conversa e continuar essa conversa, quer dizer, nos comentários. Eu queria só deixar claro que existem maternidades e não maternidade. Então, são muitas formas da gente ser mãe, muitas formas mesmo. Inclusive, hoje eu exerço um tipo de maternidade que pode mudar amanhã. A maternidade vai depender do contexto que aquela mãe, que aquela criança estão inseridas. Qual que é o contexto da família, qual que é o contexto da cidade, cultural. Então, uma série de coisas que podem facilitar ou dificultar nessas mudanças. Depende de como é a criança, das necessidades daquela criança. Então, N formas de exercer a maternidade, que não necessariamente uma é melhor que a outra. Existem muitas formas que vão ser melhores ou piores para cada mãe, para cada família, para cada criança. Isso é muito importante, a gente não colocar tudo num balaio só como a maternidade.
maternidade, como algumas mães que se acham meio que donas da maternidade, ou porque ela já é mãe há mais tempo, ela sabe mais e eu que sou mãe ou que tô grávida, não sei nada. Isso é muito importante a gente questionar. Isso nos leva ao meu último tópico desse vídeo, que foi a importância essencial do meu processo de terapia. Eu retomei a minha terapia pessoal e foi um divisor de águas na minha maternidade. Eu me sinto uma mãe muito mais segura, muito mais presente, muito mais conectada, não só por características minhas, por espaços que eu abri, por benefícios do meu contexto, mas por eu fazer um trabalho em terapia que potencializa a eu ter uma maternidade saudável, uma maternidade em que eu viva bem e que eu possa estar ali para o meu filho e para mim também. Então, eu recomendaria, né, se o contexto das mães permitirem, uma terapia focada nisso, ou uma terapia que realmente olhe para a mãe, para as questões da maternidade, uma terapia que possa ajudar aquela mãe a ficar cada vez mais segura, cada vez mais conectada, cada vez mais confiando na sua intuição, o que não quer dizer não ter crítica, não ter autocrítica, autorresponsabilidade, mas isso tornou assim milhões de vezes mais suportável os momentos difíceis e também muito mais felizes os pequenos momentos que de pequenos não tem nada. Então, espero que tenha feito sentido para você aí do outro lado. Muito obrigada pela companhia. A gente continua essa conversa aqui nos comentários. Me conta como é que é a maternidade para ti. Se tu tiver alguma história com relação à tua maternidade que tem a ver com a tua infância, que tem a ver com algum clique, com algum significado que tu atribui, com algo que faça sentido para ti, me conta, que eu quero gravar mais episódios sobre esse assunto que é tão especial. Muito obrigada pela companhia aqui, por ter ficado em mais um episódio. Toda segunda tem episódio novo. Eu te espero segunda que vem. Um super beijo e até!